Boa noite, eu sou Larissa Santos. Sou Júlio Fernandes, fazemos parte do escritório Paraíba Design e Arquitetura. E também somos diretores da regional, aqui na Paraíba, da Associação Brasileira de Designers de Interiores. E hoje a gente vai conversar sobre a entrada dos designers de interiores no CREA. Mas antes, eu tenho uma surpresa para o meu sócio e colaborador do podcast, porque o nosso podcast tem que ter formato podcast, né? As pessoas falam, meu Deus, mas podcast não tem aquele formato podcast. Então eu trouxe aqui algo que diz que realmente a pessoa está no podcast. Porque não basta ter entrevista, não basta as pessoas conversarem, tem que ter o microfone do podcast. Gostaste? Agora ficou muito profissional, gostei demais. Somos muito profissionais, o que eu gosto é isso. Então, gente, agora que temos o nosso podcast oficializado com novas tecnologias, hoje a gente vai conversar sobre a tão falada e de tantos assuntos e burburinhos da nossa entrada como designers de interiores no CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. A gente começou, né, essa luta para entrar, enfim, essas coisas que a gente vai se aprofundar, porque mesmo sendo uma profissão antiga, né, de design de interiores, a gente não estava sendo respeitado como tal, né? Acho que faltou o respeito também. E a gente era autuado por simplesmente trabalhar na nossa área. Uma área que a gente foi graduado, formado, estudou para isso, mas estávamos sendo autuados por estar trabalhando. E vendo isso, a nossa associação, né, a ABD, ela foi em busca de melhorar, né, essa questão e tentar sanar, né, fazer com que essas autuações acabassem. E começou-se a luta para regulamentar a profissão. Até então, a gente realmente não tinha a profissão com uma lei que regulamentava, mas tínhamos todo o curso e tudo aprovado nacionalmente, inclusive pelo MEC, mas a profissão não era regulamentada. A ABD começou a tramitar no Congresso o projeto de lei, né, junto com muitos apoiadores, que a gente vai até, né, em outro momento destacá-los. E finalmente, em 2016, a gente conseguiu ter essa vitória, né, que foi o lançamento da Lei 13.369, que regulamentou a nossa profissão e a nossa atuação como design de interiores. Essa regulamentação não limitou que outros conselhos, como o CAL, autuasse o exercício ilegal da profissão da gente. Então, como a gente não tinha um conselho para fazer parte, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo autuava a gente, porque não tem, a gente, como designer de interiores, não tinha como fazer parte do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E o que a gente pensou? Já que estamos sendo autuados pelo CAL, vamos fazer parte dele. E aí? E aí, quando a gente, CAL, então, vocês estão autuando a gente por não estar registrado, então, né, a gente quer entrar no CAL, para que a gente tenha um registro, para que a gente participe do conselho. E isso acontece há muito tempo, e a gente ainda tem registro hoje, mesmo a gente fazendo parte do CREA, de autuações do CAL, de exercício ilegal da profissão para design de interiores. Porque o CAL não incluiu os designers de interiores no seu conselho. E aí, depois disso, né, dessa tentativa breve, e que vimos que realmente não daria certo, o design de interiores, a ABD, né, representando todos os profissionais, começou a articular com profissionais que a gente realmente já atuava. Né? A arquitetura e urbanismo é uma profissão diferente do design de interiores, e a gente, como profissional que pode se complementar, a gente entendia essa junção como algo positivo, né? E como não foi tão visto assim, a outra profissão que a gente atua muito bem, né, em consonância, é a profissão dos engenheiros civis, né? Engenheiro elétrico, engenheiros inclusive como um todo, porque participam, né, do projeto, estão ali também, a gente está sempre participando do projeto deles nessa grande área que é a construção. E em 2000, depois de, claro, maturar essa ideia,
Em 2018, houve um fórum dos engenheiros em Minas Gerais e a nossa presidente, até então, a presidente da ABD, né, a Silvana Carminati, falou lá nesse fórum sobre a nossa entrada como designers de interiores no Conselho. E muitos presidentes se mostraram favoráveis, né, da nossa entrada no CREA. Foi assim que começou o amadurecimento e a articulação entre CREA e ABD para que a gente finalmente, em 2021, mas eu não vou adiantar, pudesse entrar no Conselho. Logo depois disso, depois de 2 anos maturando a ideia, porque a gente entende essa luta como uma luta realmente árdua e que deu certo, né? E a gente valoriza muito isso. Logo depois disso, em 2020, o CONFEA, que é o Conselho Federal dos Engenheiros, né, e Agrônomos, lançou uma consulta pública, né, onde toda a sociedade foi consultada para que a pergunta, né, se eram a favor da entrada dos designers de interiores no CREA, né, e aí uma maioria... Quanto? Uma maioria esmagadora de 90% foi a favor da nossa entrada. E aí, com isso, né, com o fechamento da consulta pública, o CONFEA, em 2021, inseriu o título de tecnólogo em design de interiores no CREA. E isso foi uma grande vitória também, assim, a gente está sempre comemorando as coisas junto com a ABD, né? E depois disso a gente começou a articular, né, essa nossa entrada, né? E não foi simplesmente, agora eu vou tirar o meu registro no CREA. Não. A gente tem todo um processo para que o profissional, por fim, se registre no conselho, né? Isso inclui a entrada do curso da graduação no CREA. Então, o conselho ele tem que aprovar o curso, né? Com isso ele aprova se o curso tem registro no MEC, quanto tempo, são vários pré-requisitos que, né, inclusive como participante de um curso de graduação, né, na época que eu coordenava, a gente fez todo esse, o Júlio também me ajudou nesse processo, a gente fez todo o preenchimento, né, para que a gente pudesse entrar e inserir o nosso curso no CREA. E aí os nossos egressos, né, os egressos dos cursos que finalmente conseguem se inserir no CREA, se registrar no CREA, podem pedir o seu registro, né? Então as pessoas que se formaram dentro daquele curso que já está dentro do CREA e aprovado, podem tirar o seu registro. Sim, e aí quando a gente entrou, né, agora que a gente entrou, finalmente temos algumas faculdades aqui na Paraíba que já estão registradas, ou seja, os seus profissionais, né, quem se formou lá pode pedir o seu registro. E aí começou-se as dúvidas, né? E agora, será que eu vou ter mais uma conta para pagar com a entrada no conselho? A gente já está trabalhando livremente, né? Ninguém está nos cobrando nada, então a gente como profissional pode trabalhar sem pagar uma anuidade. Meu Deus, eu vou ter uma anuidade a mais para pagar. Surgiu-se, né, essas dúvidas. Mas pelo menos eu posso chegar lá e, já que eu estou no CREA, posso derrubar uma parede. Sim, também surgiu a dúvida. Estou no CREA, virei engenheira, vou derrubar paredes estruturais. Não, gente. A entrada da gente foi como designer de interiores que somos, né? Dentro do CREA, finalmente teremos um conselho, que a Júlia até vai falar dessas vantagens, mas ao entrar, a gente entrou com a nossa profissão de designers e as atuações que já eram cabíveis naquela lei, lembra? Que regulamentou a nossa profissão. Então, a gente continua podendo fazer. Outra coisa que a gente pode fazer, pertencendo ao CREA, é emitir a ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica. E isso traz muitos benefícios para a gente profissional, né? Por exemplo, temos agora uma forma de ter os direitos autorais sobre os nossos projetos. Além disso, comprovação da execução do nosso serviço. A gente tem um documento que comprova isso. Além disso, um contrato entre as partes. Então já é uma outra forma de segurança que você está com aquele documento ali. Olha, eu fiz esse projeto da tal pessoa, da tal empresa. Além de que, quanto mais a gente emite ARTs, mais a gente vai apresentando a nossa experiência profissional. Então, tem muita coisa para ganhar, além da própria fiscalização da profissão. Você tem uma profissão hoje que é regulamentada e tem um conselho, isso é uma coisa muito boa para a profissão, vai fortalecer muito. Estamos num momento de vivendo a mudança.
Então, muitas dúvidas surgem, mas também, acreditamos, né? Vou falar assim, por mim e por Larissa, a gente acredita muito que isso vai valorizar muito nossa profissão. E é um ganho, né? Isso também, quando a gente tiver todo mundo lá com seu CREA, que quer atuar na profissão, isso também impede que outras pessoas que não são designers, né, não trabalhem fora, né, exercendo o exercício ilegal, que era como a gente era autuado, né, como exercendo o exercício ilegal da profissão. Então, no momento que a gente tem um CREA, a gente tem um conselho, né, a gente também impede que outras pessoas atuem sem estar devidamente registrado, né, devidamente comprovada a sua habilidade para atuar. Eu quero atuar como designer de interiores, mas não quero fazer o CREA. E aí? O que a gente pode fazer? Então, entrar no CREA não é uma opção, né? Uma vez que a profissão, né, tem um conselho, que susto, cara, que eu tomei um susto real. Uma vez que a profissão já tem um conselho, né, e são muitas, né, profissões, você não tem a opção, você precisa ser fiscalizado, você precisa ter um órgão que vá saber se aquilo que você está projetando está sendo realmente feito por uma pessoa habilitada, capacitada e registrada no conselho, né? Então, assim como conselho de medicina, assim como conselho de enfermagem. Toda vez que eu quero lembrar de saúde, porque tá outra pessoa. Meu Deus, outro conselho que nos diz de saúde, assim como o CAU, né? Assim como os arquitetos e urbanistas, precisam ter o seu registro no CAU para poder atuar. Dessa forma, a gente também, como designer, precisa ter o nosso registro no CREA para poder atuar. E a profissão da gente, ao contrário do que muita gente pensa, a gente também trabalha com pontos que podem botar a vida de outras pessoas em risco. Sim. Então, seja um revestimento que a gente indique de forma inadequada, um mobiliário que não tem uma estrutura adequada. Eu gosto até de indicar, principalmente para os novos profissionais, um documentário que se chama De Serviço ao Consumidor, tem no Netflix esse documentário. Não estou ganhando nada no Netflix. Bota aqui, Netflix. Vou botar, vou pensar. E existe um episódio lá chamado Móveis Mortais. Então, alguém tem que se responsabilizar tecnicamente por um projeto que acabou chegando ao limite, né, digamos assim, onde pessoas morreram por conta dele. Isso. Não queremos chegar nesse ponto. Então, mas há hoje um conselho que fiscaliza a nossa profissão, dentre outras coisas, mas para que esse tipo de coisa não se repita. Sim, importantíssimo. Então, não faltam vantagens, né? A gente sabe que existe aí uma anuidade, mas para tudo, gente, para tudo a gente precisa de pessoas, manter pessoas que façam isso tão bem feito, né? E estejam lá do nosso lado. Então, a gente tem a nossa associação, vai continuar com a ABD, a Associação de Design de Interiores, que é quem fortalece a profissão, quem capacita ainda mais, quem fornece cursos de capacitação, quem tem uma assessoria jurídica também para que quando você, por exemplo, recebe uma autuação, a gente tem toda uma parte jurídica, né, que nos ajuda a resolver, né? Então, a associação está com fortalecimento e capacitação da nossa profissão. E o conselho com fiscalização, né, que é necessário. Então, todos os dois se mantém necessário, assim como depois vem um sindicato, enfim, vem um Instituto Brasileiro de Design, e por aí vai, tá bom? Então, é isso, né? Eu disse, ela não termina com isso, não. Eu não consigo terminar com uma coisa que não seja isso. É isso, né? Hoje, muito tecnológico. Estamos aqui. Eu tô lembrando que eu nem o óculos botei. Ou seja, eu não preciso. Porque eu apresentei sem Mas vamos nos despedir e em breve falaremos sobre outros assuntos. Qualquer dúvida, qualquer discussão, escreve aí pra gente. A gente vai ter o prazer de acompanhar, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.